Boa noite a todos e a todas. Boa noite, Yara. Boa noite, Eleni. Boa noite, todo mundo que vai nos assistir ainda mais para frente, depois da gravação. Agradeço a presença da Marinalva Batista, nossa pós-doutoranda em psicologia. Eu não vou falar todos os outros títulos que ela tem, porque é muita coisa, a gente ia passar os próximos 30 minutos falando, aí ia ser complicado. Mas o maior título que ela tem é ser um coração enorme, uma pessoa de muita generosidade, uma pessoa com muita vontade de tentar ajudar, tentar ser positiva nesse momento tão complicado para tantas pessoas, de tantas formas diferentes. Eu sou o Paulo, nós estamos no canal Mundo Médico, muito além do consultório. Eu sou estudante de medicina, já tenho outras formações também, e nesse canal nós buscamos trazer os assuntos da medicina que não estão exatamente ligados ali na prática do pronto-socorro, na prática do consultório, trazer esse mundo paralelo. E uma das grandes questões do mundo da medicina atualmente é esse cuidado com o bem-estar mental, que afinal, se a cabeça não vai bem, em breve o corpo também não vai. Enfim, eu vou passar a palavra para a Marinalva. Vão ser permitidas, nós estamos gravando, vão ser permitidas perguntas para ela. Ela só pediu para, durante a fala dela, que quem já tem uma pergunta já vai escrevendo no nosso chat e ela vai lendo, vai selecionando o que é possível ser respondido de bate-pronto. Tudo bem, tudo bom? Então, passo a palavra para a Marinalva e vamos conversar um pouco sobre esses processos de ressignificação, esses processos de ir além da perda, de conquistar algo a partir desse momento triste. Com a palavra, Marinalva. Obrigada. Boa noite, Paulo. Boa noite, Yara. Boa noite, Eleni. E eu penso que esse é um momento importante estarmos aqui trazendo algumas reflexões, refletirmos juntos sobre esse assunto que não é novidade, que é lidar com perda. Quem ainda nunca lidou, né? Quem nunca lidou com perda. E essa visão, essa proposta que Paulo trouxe, eu penso que é importante para a área da medicina, e vendo o corpo não somente como algo isolado, mecânico, mas tentando incorporar na prática da clínica questões tão importantes que são relacionadas ao psiquismo, porque nós somos um conjunto. E eu começo a minha fala no sentido de trazer esse conceito que, para a psicanálise, nós somos um indivíduo, mas somos um indivíduo no outro, né? Então, nós vivemos na cultura, mas também somos formadores da cultura. Então, ao mesmo tempo que influenciamos, nós também sofremos influência. Então, assim, eu sugeri que as perguntas fossem feitas no processo, porque é possível estabelecer conexão, né, com o que eu estou falando e com as dúvidas, as ideias que vão surgindo. Então, quando nós falamos em luto, que é a nossa proposta, é preciso entender que, para a psicanálise, o luto ele faz parte de um processo, que é o processo de perda. Então, quando falamos em luto aqui, estamos falando do processo de perda que está relacionado a vários aspectos. Por exemplo, a perda de um ente querido, tá? Mas a perda de um emprego, a perda do nosso direito de ir e vir agora com o lockdown, a pandemia, com a perda de um desejo que tínhamos e
não pôde ser realizado. Então, é nesse sentido de luto que estaremos trazendo aqui o processo de perda, né? Para Freud, quando vivenciamos a perda, passamos por dois processos distintos. Um processo é chamado de luto e o outro processo é chamado de melancolia. Freud não se deteve muito a produzir em torno do tema, né? Ele tem um texto que é Luto e Melancolia, onde ele procura situar como nossas emoções funcionam nesse processo. Então, assim, para a psicanálise, é preciso que entendamos que o luto ele é um processo natural e que, até certo ponto, ele é benéfico. E aí, como é isso, Marinalva? Bom, eu penso que nesse momento de pandemia, em que nós estamos lidando com vários tipos de perda, a questão principal, uma pergunta que todos nós deveríamos estar fazendo é: será que vamos ter que reinventar o luto? Ainda essa semana eu estava falando com alguém que me falava sobre o processo do velório e dizia: não, mas o velório é necessário. Aí eu fui pesquisar sobre esse processo de velório e a gente percebe que o velório ele muda conforme a cultura. Por exemplo, nos Estados Unidos, o processo de luto ele é mais demorado que aqui no Brasil. Então, independente da questão financeira, você fica no processo de luto 3, 4 dias, mesmo alguém que não pertence a uma classe privilegiada. Esse processo de luto ele é importante, sim, mas ele é importante não para aquele que deixou de existir. Ele é importante para quem fica, porque foi estabelecido um processo de vinculação e é necessário que nesse processo de luto seja trabalhado o deixar, né? O enlutado trabalha essa relação de deixar, o deixar de existência daquele que está partindo. Mas precisamos compreender exatamente o que acontece no processo de perda. Bom, nessa diferença do processo de perda, precisamos entender que o luto ele é um trabalho psíquico que todos nós enfrentamos diante de uma perda. É nesse momento que fazemos a substituição do desejo. Porque, assim, por exemplo, no ano passado eu recebi uma proposta de fazer um doutorado sanduíche fora do Brasil. E aí fiz um investimento de energia, organização de documentação, minha e de minha filha, porque também iria ficar lá, né, 6 meses, e verificar onde nós iríamos morar, enfim, foi feito um investimento em torno do desejo que estava me movendo. Só que acontece que, com o movimento da pandemia, com o evento da pandemia, eu tive que fazer um movimento contrário, porque ao invés de eu ter que ir, eu tive que permanecer aqui no Brasil por conta da pandemia. E vivenciei esse estado de perda, né? Esse estado de luto. Só que o que é que acontece? Dentro desse processo, eu tive que ressignificar essa perda. Então, eu concluiria meu curso 6 meses depois, porque estaria fora. Como eu não pude sair, né, do país, então, qual foi o que eu fiz para ressignificar? Eu antecipei a conclusão do curso. Então, assim, o investimento financeiro que eu teria que fazer lá, eu dei um novo encaminhamento a essa reserva financeira que eu tinha, enfim. O processo de luto, ele permite que nós façamos uma ressignificação de desejo. Eu não posso substituir o objeto que eu perdi. Eu não posso voltar, no caso do doutorado, eu não posso voltar a fazer o doutorado sanduíche, que eu já concluí o curso, mas eu posso encontrar aquele sentimento que me moveu a sair para pesquisar, né? Eu posso dar uma outra dimensão. Por exemplo, eu posso ir para fora do país para fazer um passeio, para fazer um curso rápido, enfim. Nesse momento que essa perda ocorreu, eu não devo
compreender que foi o fim, né? Não posso encontrar um substituto à altura, mas eu posso trabalhar com o meu desejo no sentido de atender essa necessidade, de estar buscando conhecimento, de buscar conhecer novas culturas, e isso acontece também em relação a, por exemplo, objeto que é o termo, né, que o Freud utiliza, mas o objeto de amor. Então, aquele casamento que levou muitos anos e, de repente, o marido é surpreendido com a traição. Ou a esposa é surpreendida com a notícia de que o marido quer cancelar o casamento. Então, o luto, ele é um processo de adaptação que nós passamos diante das perdas. Mas Freud fala de um outro processo, que é chamado de melancolia. E o que vem a ser a melancolia? Freud diz que a melancolia é quando essa perda ela não é simbolizada. É quando fazemos um alongamento do processo de perda. É quando nós buscamos fazer a associação da perda atual com perda que tivemos antes. Por exemplo, eu sofri uma perda agora, né? E aí eu penso, não, mas e a perda que eu sofri o ano passado? E quando meus pais tiveram perdas? Então, essas perdas que eu atualizo no momento que vivencio uma perda atual, pode estar significando que eu não consegui trabalhar com a perda anterior. É aquele funcionário que pensou em se aposentar naquela empresa, eu vou me aposentar nessa empresa, e de repente a empresa entra num processo de falência, termina, ou ele é demitido, enfim, ele sai da empresa e ele carrega aquela história de perda a vida inteira. Eu já conheci pessoas amigos de meu pai, por exemplo, e que contavam essas histórias, né? Que ele pensava em se aposentar naquela empresa e que, por causa disso, ele deixou de construir uma casa, de colocar os filhos para estudar. Ele ficou preso naquele evento de dor e não conseguiu sair. Então, para Freud, existe essa diferença na perda. Perda entendendo como um luto, que é quando você consegue ressignificar esse momento de dor, e a perda do estado melancólico, que é quando Freud fala que existe o gozo naquele estado de sofrimento, né? Assim, a perda, então, não é novidade. Quando nós estamos lidando com a pandemia, entendemos que estamos vivenciando perdas, mas, assim, a principal perda que sofremos foi quando estávamos no ventre de nossa mãe e que vivenciamos o estado de luto, que é a saída daquele ambiente acolhedor que proporcionava para nós segurança. Só que durante o nosso processo de construção de consciência, nós meio que esquecemos que nós somos finitos, que aquele estado de completude que a mãe dava, de segurança, ele pode vir a ser tirado a qualquer momento, na vida adulta, né, ou na adolescência. Então, assim, Freud diz que pensar na finitude da vida o tempo inteiro faz com que percamos como alvo o desejo de viver. Então, para nos defender, esquecemos desse momento de ruptura e que está simbolizado a morte, e aí passamos a viver em busca de satisfação de nossos desejos. Um exemplo prático para isso seria o fato, eu estava pensando nas associações que poderíamos fazer. Então, assim, se estivéssemos o tempo inteiro com essa ideia de finitude diante de nós, o homem não teria ido à Lua, porque ele pensaria nos riscos e nas possíveis perdas. Nós não faríamos aquela viagem para um lugar que sempre desejamos e que não conhecíamos ninguém, porque teríamos o medo da finitude da vida. Mas, assim, no momento de pandemia, esse esquecimento, entre aspas, que vivenciamos, de que podemos deixar de existir a qualquer momento, ele passa a bater em nossa porta. Né? Por quê? Porque se você busca um noticiário, ele está falando da morte.
Eu, todos os dias pela manhã, eu tenho hábito, né? Eu levanto, faço minha oração e depois quero meditar com um texto que me eleve, né? E aí eu vou buscar no Google o texto. Quando eu abro o Google, a primeira coisa que eu vejo é o Google colocando dados sobre a pandemia, atualizando o número de mortos. Enfim, até que ponto você receber essas informações, né, no início do dia vai ajudar na sua saúde mental, né? Então, é algo para estarmos refletindo. Pensar na finitude da vida, ela é importante, porque ajuda até na nossa autopreservação, mas se colocamos diante de nós o tempo inteiro uma reflexão de que nós não vamos durar para sempre, que a qualquer momento podemos deixar de existir, a gente deixa de ter como foco a manutenção da vida, de nos proporcionar desafios e seguirmos nossos desejos. Então, o velório, ele é necessário, mas ele não é essencial, né? Não é necessário que eu falava no início sobre a questão do velório, não é necessário para você se despedir de algo que você perdeu, que você fique diante desse algo dias refletindo sobre essa perda, né? Essa questão da despedida está relacionada com a dor e com o vínculo que você tem com aquele objeto. Então, não podemos mensurar a dor do outro, porque aquilo que dói muito para alguém pode doer menos para outro, depende do vínculo, da proximidade que se teve. Então, necessitamos fazer uma elaboração do luto, mas levando em consideração a cultura, o lugar onde estamos, o desejo, aonde está, né, o desejo naquele processo de perda. Bom, estamos cada vez mais nesse processo de pandemia ligados a uma reflexão sobre a finitude da vida. Porque aquilo que não queremos saber, somos notificados diariamente que teremos um fim, que nosso fim pode estar próximo. Mas se pensarmos de uma outra maneira, nós vamos entender que nesses processos de ruptura da vida e que nos pega de surpresa um vizinho, um amigo, existe um outro lado, né? Então, assim, nós não podemos ir fazer a despedida no velório, não podemos fazer a despedida no cemitério, porque precisamos nos preservar vivos. Então, o fato de não podermos estar presentes nesses eventos simbólicos significa que estamos vivos, que precisamos nos cuidar para não perder a finitude da vida. Tem uma música de Cazuza que ele fala sobre não chore, foi apenas um corte. A vida, ela é mais perigosa que a morte. E, na verdade, né? Se nós não compreendermos que no processo de perda, nós não podemos negar a existência dela. Certa feita, eu atendi uma criança e aí a mãe levou, né, que a escola comentou sobre as dificuldades de aprendizagem que essa criança possuía. E aí a filha aprendeu a ler e escrever, né, com 3 anos de idade, já tinha um vínculo com o pai, um vínculo positivo com esse pai. Assim, o casal ele resolveu engravidar depois de 15 anos juntos. E aí, eles, quando ela engravidou, o pai viajava, por isso eles não quiseram engravidar, o pai deixa de viajar e fica com essa menina. E quando a menina completou 5 anos, esse pai tem um infarto, né, de repente, e deixa de existir. E aí essa mãe, ela não conta para essa criança como se dava o processo da morte. Ela disse que o pai tinha virado um anjinho, né, como um pássaro com asas, e que estava lá em cima no céu. Então, assim, essa menina, ela não pôde fazer o processo de desligamento desse pai,
E na sessão, em determinado momento, ela conta para mim os planos dela de fazer ficar com o pai. Ela disse que na casa dela tinha uma laje, né, uma escada bem alta, e que ela pensava um dia em subir essa escada e se jogar, porque ela dizia que o pai jogava para cima, né? Então, quando ela se jogasse da laje da casa dela, o pai estaria segurando. Então, mesmo na fase da infância, é necessário trabalhar com essa criança o processo de perda. Negar a perda não ajuda em nada o processo de luto. E, às vezes, nós fazemos isso, mesmo quanto adultos, temos dificuldades em reconhecer que aquilo que possuímos, aquele animal de estimação, ele não vai poder ser substituído e ele não vai mais voltar ao nosso convívio. E passamos pelo processo de dor. Mas uma pergunta que eu convido para você, né, que está vivenciando esse processo de dor ou que conhece alguém, né, que vai passar, é assim, primeiro entender que aquele objeto do seu amor, ele é único, por isso ele não vai ser substituído. Mas, assim, quando você estiver lidando com essa dor, a pergunta que eu proponho para que você faça é: o que eu perdi no que foi perdido? Eu vou repetir. O que eu perdi naquilo que foi perdido. Então, assim, é importante reconhecer o que o outro significava para você, o que o emprego significava, o que o marido, a esposa, que deixaram de existir, né? Mas, assim, esse desejo de permanência com esse outro, ele tem que ser comprimido para que você tenha novas possibilidades. Possibilidade de amar, de caminhar, e até trazer encontros, se proporcionar vivenciar encontros mais ricos, justamente porque você teve o prazer da convivência com aquele outro. Então, a convivência com aquele outro, a experiência com aquele outro, pode proporcionar a você, se você se abrir, um momento de encontro mais saudável, né? Então, assim, é preciso que se entenda que não vai ser mais possível aquele processo de trajetória que você vivenciou com aquele objeto do seu desejo, mas que você pode fazer novas construções, se você estiver aberta a essas novas possibilidades. Então, falando de luto para a psicanálise, falando de perda para a psicanálise, falando sobre o processo de melancolia, nós nos deparamos com algumas etapas, né, dentro desse processo de perda. A primeira é lidar com o real. Houve a perda, aquele objeto do seu desejo ele não vai poder ser substituído por outro. Em segundo, para a psicanálise, nós passamos por um processo onde sentimos ódio, culpa. Às vezes nos culpabilizamos. Por que eu não cuidei? Ou então, por que o outro me deixou? E passamos por um terceiro processo de luto, quando vivemos a melancolia e associamos esse processo com perdas anteriores. E, por fim, para Freud, o momento que saímos do luto é quando entendemos que o luto até que não foi tão ruim vivenciar esse processo de luto, porque nesse processo nós sinalizamos que tivemos experiências significativas e que essas experiências significativas com aquele objeto do nosso desejo nos enriqueceu. Né? Então, assim, a saudade fica, mas a saudade nada mais é do que quando admitimos que o outro não existe mais. Esse outro se foi. Então, esse processo de construção, de consciência do real, ele se torna necessário para que você consiga sair desse processo de perda, né, que imobiliza, e que você busque novas vivências. Então, assim, quando lidamos com a perda, o que é que você pode fazer por você? O que você pode estar fazendo por você é reconhecer que o outro fisicamente, ele deixa de existir. O outro que eu falo é o emprego, o outro que eu falo é aquela viagem que você gostaria de ir, que foi frustrada, né?
Então, assim, não existe mais essa possibilidade de você estar naquele espaço, naquele tempo, com aquele objeto do seu desejo, mas se tratando de algo que foi significativo para você, você carrega elementos daquele outro com você. Por exemplo, com um animal de estimação ou com a pessoa, você carrega o afeto que possuía por aquele objeto de amor seu, você carrega uma parte com você. Já ouvi falar assim, que nós nos sentimos atraídos pelos nossos opostos. Mas quem é que leva para morar com você o inimigo? Ninguém leva, né? Então, na verdade, nós nos sentimos atraídos por aquilo que o outro tem e que nós gostaríamos de ter, ou que nós temos. Então, é isso que a gente busca no outro. Por exemplo, conheço pessoas que, num relacionamento, se sentiram incentivadas a, por exemplo, dançar. Sempre tiveram vontade de, mas não havia uma relação de vínculo com alguém que sustentasse aquele desejo. Então, o outro deixa de existir, mas você carrega aquela competência que ele possuía para dançar, ou, por exemplo, às vezes o outro está escrevendo um livro, deixa de existir, e você vai dar continuidade. Então, enfim, fazer algo que o outro fazia faz com que o outro permaneça, uma parte dele dentro de nós. Um outro ponto é buscar uma rede de apoio. Existem várias redes de apoio na internet, você pode estar procurando para famílias enlutadas. E, assim, nós estamos falando desse movimento de perda quando o ente querido, o objeto de amor, ele deixa de existir. Mas, às vezes, estamos nessa convivência com esse objeto de amor e não existe mais aquele elo de troca. Então, o luto já está ali na relação, mesmo no processo de convivência que estamos vivenciando, né? Então, assim, a princípio, eu penso que essa seria a contribuição que poderíamos estar, nesse momento, trocando, né? E não tem perguntas, né? Eleni, Sandra Regina, Yara. Então, eu penso que essa é a minha contribuição para esse momento, né, que estamos vivendo de grandes perdas. Esse é um assunto delicado sempre para a pessoa, às vezes a pessoa prefere não se expor, ou prefere, de repente, conversar mais reservadamente. Se alguém quiser conversar mais reservadamente depois com você, Marinalva, como que a pessoa te encontra? Posso estar aqui passando, né, meu contato de WhatsApp, que é 71 91 12 0242. 71 91 12 0242. E, assim, estou à disposição. Eu penso que é um momento que precisamos nos ajudar, e quanto mais pudermos formar redes de apoio, mais saudáveis estaremos. Com toda certeza. Hoje estava vendo um vídeo, acho que era um rapaz da Inglaterra, e ele estava preso ele estava preso no apartamento dele, viu uma mocinha no outro prédio dançando em cima na parte de cima ali do prédio, do teto. Aí ele achou aquilo super legal, deu um jeito de conversar com ela, mandou um drone com o WhatsApp dela, com o telefone dele, ela ligou para eles, conversaram pra caramba. Agora tudo na pandemia. E dali já virou um namoro e tudo mais. E eles, primeiro encontro para respeitar o distanciamento social, foi ele jantando de um lado com o celular ligado e ela jantando do outro lado, um jantar surpresa que prepararam para ela
com o celular ligado do outro lado. Então, tudo na vida a gente pode reaprender a fazer de um jeito diferente, e ultrapassar barreiras que, às vezes, nossa, como é que eu vou resolver isso? Enfim, se alguém quiser, pode ficar à vontade para abrir câmera, abrir microfone, mas, enfim, fica o convite, já ficou o contato, já ficou o contato da Marinalva. Essa live vai ficar gravada, vai estar no canal Mundo Médico, muito além do consultório, e vai estar disponível. Acredito que amanhã já vai estar disponível, se alguém quiser rever, se alguém quiser esse contato de novo. Tá bom? Muito obrigado, minha amiga. Muito bom conversar com você e poder ajudar, poder ajudar a criar essas redes, e a passar alguns obstáculos que a gente acha que não tem mais como, não tem, não, mas como é que a gente vai ultrapassar, como é que a gente vai viver desse jeito? Não, a gente vai viver, vai. Como médico, como estudante de medicina, posso dizer para você, já passamos por pandemias muito, muito piores, que assim sobrevivemos. Estamos aqui, nem lembro direito. Essa vai ser mais uma. Um pouquinho mais cedo, um pouco mais tarde, vai passar. Tá bom? E peça ajuda quando precisar, forme suas redes de apoio, procura a gente se precisar aqui na internet e vamos junto, gente. Vamos junto e vai passar. Boa noite. Tá, joia? Boa noite, então. Estou fechando aqui a live.